Eu quero falar sobre esse que talvez é um dos assuntos mais importantes, e é uma palavra para todos, homem, mulher, casados, solteiros, viúvos, qualquer que seja a sua situação. Essa é uma palavra para a sua vida, para você também ser canal de Deus na vida de outros, porque mais importante do que a herança que deixamos é o legado que construímos. Amém ou não? Amém ou não? Eu fico olhando às vezes a vida desses famosos aí, quantos famosos, né? E muito ricos. Ricos, famosos, e ainda bonito, gente. Esses dias eu estava vendo aquele homem, o Justus. Gente, eu acho ele bonito. Cadê os homens aqui? Levanta a mão, você que é homem. Agora, qual homem aí que acha o Justus bonito? Fica com a mão erguida. Nossa, só eu? Não, tem uns 7 homens sinceros aí. Os outros não têm coragem de falar. Mas fala, eu queria ser bonito igual esse homem. O homem é bonito, gente. 60 anos, parece ter 40 e poucos, é ou não é? Agora, qual mulher que acha ele bonito aí? Ô maridão, deixa ela achar só hoje. Só bonito, é distante, não tem nada a ver, tá longe. Qual mulher que acha ele bonito? Gente, eu fiquei olhando. Gente, é verdade. Qual a mulher que acha o homem bonito aí? A maioria, né? Metade, tá bom, então eu não estou tão enganado. Mas, gente, tem uns homens bonitos, né? Bonito, sim ou não? Tem uns homens ricos, gente, rico. Tá vendo aquele, não vou falar mais de homem, não, senão vocês vão achar estranho. Mas tem uns homens bonitos, eles são bonitos, ricos, olha só, bonito, rico. Mas sabe uma coisa? Muitos desses homens bonitos, e agora eu não estou falando desse que eu citei, não, eu estou falando assim, de forma geral. Mas muitos desses homens bonitos, ricos, mas às vezes eles não conseguem colocar em ordem a sua casa. Está tudo em ordem, as finanças, a beleza, o tanquinho, mas a casa pode estar em desordem. Desceu. Que é isso, gente? Abaixa o som aí do Windows. Brincadeira, mas vamos, eu quero falar um pouco sobre a ordem e o progresso na família. Sabe, queridos, em Salmo 127, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele concede, que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Queridos, a família, ela é amada por Deus. A família foi criada por Deus. A família é uma instituição que está no coração de Deus. E por mais que se levantem contra ela na sociedade hoje, por mais que tenha até políticos com milhões de votos aí querendo se eleger presidente, contrário a princípios elementares da família, por mais que tenha aí pessoas famosas, globais, pessoas assim, tão assim, envolvidas com a mídia social, né? Por mais que tenha redes de televisão que tentem destruir a família não será destruída, porque a família nasceu no coração de Deus, porque a família é um princípio do Deus eterno, e a família foi criada para abençoar a terra. Uma família em ordem traz progresso para a sua descendência. Uma família em ordem, os seus descendentes vão prosperar. Uma cidade onde as famílias estão colocando a sua casa em ordem é uma cidade que está pronta para prosperar, porque a família é algo que Deus ama, que Deus valoriza e que Deus quer ver muito bem. Se tem uma coisa que Deus quer ver em ordem, é a minha e a sua família. Não significa perfeição, mas significa uma ordem. A família, ela é uma das principais, talvez a principal analogia que Deus escolheu para utilizar no seu relacionamento conosco, com a igreja. Por exemplo, só para você entender, deixa eu dar um exemplo aqui. Como cristãos, nós também somos chamados de o quê? De Deus. Você é cristão, você é chamado o quê de Deus?
Família de Deus. O que mais? Filho, amém? Quem é filho de Deus aí? Filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Olha só, tudo aponta para a família. Se nós somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. Ainda que o seu pai e sua mãe te abandonarem, Deus jamais te abandonará. Sabe, Ele é um Pai bom, Ele é um Pai perfeito. Você vê como que Deus, Ele faz uma analogia nossa da igreja com a família. Você vê que a família, aliás, a igreja também é a noiva de Cristo. Você vê que lá em Apocalipse diz que naquele grande dia, a noiva e o noivo se encontrarão. E Deus coloca Jesus como um noivo, e eu e você, igreja, como uma noiva que vai se casar com o grande Deus. Amém? Sim ou não? Então, como cristãos, nós somos chamados de noiva de Cristo. Tudo aponta para a família é a base. É a base, não só a base da sociedade, mas a família é a base que facilita a nossa relação com Deus. Por exemplo, eu não vou entrar profundo nisso, mas por exemplo, é muito claro quando alguém tem problemas na vida com a figura do pai. Muitos de nós teve problemas com a figura do pai, ou um pai ausente, ou um pai com certos limites limitado em algumas áreas. Eu preguei esse ano no Dia dos Pais sobre pais. Você pode assistir no YouTube, mas muitos que tiveram dificuldades de relacionar com o pai biológico, com o pai aqui terreno, têm dificuldades, se ele não se ressignificar isso, tem dificuldade de lidar com Deus como pai. Por exemplo, uma pessoa que teve um pai que não sustentou a casa, ou que foi avarento, ou que teve algum problema nessa área, essa pessoa naturalmente vai ter dificuldade de enxergar Deus como um pai sustentador, vai ter dificuldade de enxergar Deus e confiar que Ele proverá todas as coisas, vai ter dificuldade de entender o Salmos 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando um pai, ele falhou nas suas características principais com o filho tem mais dificuldade de enxergar Deus como esse pai completo e bom. E quando o pai foi ausente, pior ainda, se você teve pai ausente, é mais difícil ainda. Por isso que uma pessoa, quando crê em Jesus, ela precisa passar por um processo de ressignificação da mente e da alma. Ela precisa conseguir reformar sua mente e seu coração, ter a mente de Cristo, para conseguir usufruir de Deus como seu pai. Amém? Porque muitas pessoas com a mente órfã, elas usufruem apenas do Deus Salvador, mas Deus não é apenas o seu Salvador, Deus é o seu Pai. Amém? Ele é um pai bom, Ele é um pai de afeto, Ele é um pai que provê todas as coisas, Ele é um pai generoso, Ele é um pai que você pode confidenciar qualquer coisa, Ele é um pai que se prometer para você, Ele cumpre. Amém? Então, a família tem tudo a ver com Deus, sabe? A família, Deus, Ele ama esse negócio de família, porque uma família em ordem facilita o progresso dos filhos. Uma família em ordem, ela facilita o progresso dos descendentes. Então, geralmente o diabo, ele quer atrapalhar isso. Ele começa talvez nos pais, lá quando, né, às vezes filhos novos, pais recém-casados, o diabo começa a colocar mentiras na cabeça dos pais, do casal, começa a falar assim: olha, você casou com esse Joãozinho aí, há 4 anos atrás, mas olha só para você ver, ele é outra pessoa agora. Ele não é mais aquele que você casou, não. Eu já vi muitos casais, até às vezes no nosso escritório, chega e fala assim: olha, eu casei com um Joãozinho, agora esse Joãozinho é outro Joãozinho. Entendeu? Aí o diabo começa a colocar essas coisas. Olha, outro dia a pessoa falou assim: antigamente eu estava equiparado com a minha esposa, agora a minha esposa é uma pedra de tropeço na minha vida. Olha que coisa do diabo, que pensamento diabólico. Olha, outro dia a pessoa falou assim: o meu marido tem atrapalhado a minha carreira profissional. Eu fiquei pensando, falei, que pensamento do diabo. Sabe por quê? O diabo, ele tenta colocar esses pensamentos para tentar dividir, para tentar causar problemas na estrutura do lar. Olha, ela era tão doce, agora é uma jararaca.
Ela era tão doce, agora ela é uma jararaca, uma onça. Querido, o diabo vai tentando destruir essas alianças da família. Às vezes os filhos em relação aos pais: meus pais nunca me entendem, meus pais nunca me aceitaram de verdade, meus pais me prendem demais, eles não me dão liberdade, eu não tenho liberdade para nada, eu não aguento mais ser esse jovem, esse adolescente nessa casa. Antes eu morasse sozinho, porque esses meus pais não deixam eu fazer nada. E é assim, é nada, é nunca. Tadinho, ai que dó, tão triste. Qual é o problema, minha filha? Qual é o problema, meu filho? O problema é que eu queria viajar com os meus amigos para a praia, e meu pai não deixou. Qual é o problema, meu filho? Qual é o problema? O problema é que eu queria chegar às 4 horas da manhã, meu pai falou que eu tinha que chegar meia-noite. Isso é um absurdo, eu já tenho 16 anos. Já viu isso ou não? Não acontece, né? Era só eu e o meu irmão mesmo que era assim. Às vezes os pais em relação aos filhos, pais que sem perceber declaram maldição para os filhos: filhos, eu não aguento mais esse menino, olha, esse menino me obedece, mal criado, esse menino me ofende todo dia, esse menino aqui é um mimado, ou é um menino assim, sei lá, desobediente. Enfim, esse menino não conta nada para mim, ele é fechado comigo, ele esconde tudo de mim. E aí o diabo começa a colocar esses pensamentos, essas batalhas no lar. Às vezes a grande maioria das batalhas que tem no nosso lar tem a ver com uma seta do inimigo, porque o diabo é a pessoa mais interessada a destruir as famílias. Por mais que ele use discursos políticos, por mais que ele use partidos políticos, por mais que ele tente usar os legisladores, por mais que ele tente usar os famosos da Rede Globo, por mais que eles tentem usar esse pessoal que fica tentando contra a família, no fundo, a nossa batalha não é contra eles, mas é contra principados e dominadores do mal, principados e dominadores que querem perverter a mente das pessoas e destruir aquilo que faz todo o progresso acontecer, chamado família. E eu quero falar para você hoje, pela graça de Deus, de alguns valores, não é? Algumas coisas que nós temos que cuidar para que a família progrida. Diz em Gênesis 2:24, por essa razão, Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, deixar pai e mãe, né, desvincular as dependências. Mas vamos falar um pouco sobre ordem. Eu queria só citar esse versículo aí, Efésios 5, 22, 28, diz assim: mulheres, Efésios 5, 22, 28, esse versículo não é lido mais nas igrejas da Hipergraça. Efésios 5, 22 diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Uma vez eu estava fazendo um casamento, e eu falei sobre esse texto, e depois do casamento, muitos me elogiaram da palavra, mas 2 pessoas falaram: eu só não gostei do ponto que o Senhor disse, que as mulheres têm que sujeitar os maridos. Da onde o Senhor tirou isso? Eu falei: da Bíblia, está na Bíblia. Aí a pessoa ficou meio sem graça. O outro, eu encontrei uma pessoa no banheiro do casamento, encontrei a pessoa, nunca vi a pessoa na vida, atirada, né? Aí ela olhou no espelho e falou assim: o senhor é o pastor que fez o casamento, né? Eu disse: não. Não, disse não. O senhor é o pastor que fez o casamento, né? Falei: sim, pois não. Aí eu já vi, né? Aí a pessoa estava com uma carinha ruim. Aí ela falou assim: pastor, palavra muito boa, né? Agora aquele negócio de mulher submissa, aquilo lá não existe mais não, pastor. O senhor não podia ter falado, que não existe mais. Eu falei assim: depende a família. Se for uma família de Deus, existe. Esse assunto é difícil, porque a sociedade denegriu a submissão. A sociedade tenta pegar um valor e travestir o valor, sabe? Mas olha só, por que isso aqui é uma coisa bíblica, e por que Deus fez isso? Porque Deus fala como que é essa sujeição. Não é uma submissão burra, cega, e nem é um homem idiota. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça, não é o cabeçudo, viu gente? O marido é o cabeça, não é o cabeçudo da mulher, é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da
igreja, que é o seu corpo, do qual ele salvou. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres têm que ser sujeitas aos seus maridos. Uau! Se eu ler só até aqui, estava bíblico, estava certo. Mas existe um sentido. Olha que incrível. Agora vem a parte que dá sentido a essa sujeição. Agora vem a parte que faz sentido. Olha que diz: maridos, cabeças, não cabeçudos, amem as suas mulheres. Cuidado, uma vez eu ouvi um pastor pregando e falando assim: marido, amem as suas mulheres. Entendeu ou não? Vou repetir para as loiras: marido, amem as suas mulheres. Não está escrito amem as suas mulheres, não. Está escrito maridos, amem as suas mulheres. Então é cada marido amando a sua mulher. É uma só, pelo amor de Deus, até porque já é difícil. Deixa eu aproveitar que a Dani vai vir à noite. Assim, olha só, amem as suas mulheres. Diga comigo, amem. Amem as suas mulheres. Tá vendo? É fácil uma mulher sujeitar a um homem que a ama. É fácil a mulher, quando se sente amada, a se sujeitar. E isso não é submissão burra, não. Isso é função. Isso não é que o homem é melhor que a mulher. O homem não é melhor que a mulher, não. Nem mulher é melhor que o homem. Os dois são um só. Deus ama os dois iguais. Deus usa homens, Deus usa mulheres. Deus usa homens nos negócios. Deus usa mulheres nos negócios. Deus usa homem no ministério, usa mulheres no ministério. Deus usa homem e usa mulher. Jesus restaurou o ministério feminino. Jesus, ele trouxe a mulher para cima. Ele valorizou as mulheres. A coisa que mais valoriza a mulher é um verdadeiro cristianismo. Pode olhar aí os lugares que não tem cristianismo verdadeiro, ou se não tem um cristianismo legalista, religioso, as mulheres são desvalorizadas. Quando tem um cristianismo verdadeiro, as mulheres brilham. Amém? É verdade. Agora, olha aí, tem um sentido. Amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, para santificá-la, para purificar, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas esposas como a si mesmos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Está entendendo ou não? Então é fácil. Então não é questão, mulher. Não, o homem ama a mulher, como Cristo amou a igreja. Ele ama ela tanto, ao ponto de, se precisar, dar até a vida por ela. Ele cuida dela, ele abençoa ela, ele impulsiona ela, ele encoraja a mulher, ele elogia a mulher. E aí é fácil a mulher então sujeitar. Difícil é sujeitar um homem chato, que não ama e tal. Mas é o propósito de Deus. Quando Deus está falando isso, Ele está falando de uma conexão de funções. Amém ou não amém? Então Deus está dizendo: mulher, sujeite ao marido. Agora, qual que é a maior responsabilidade? Olha só, qual é a maior responsabilidade? Sujeitar o marido ou amar a esposa como Cristo amou a igreja? O que vocês acham? Está mais fácil para a mulher ou para os homens? Eu vou repetir. Mulheres, amem sujeitem aos seus maridos. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? O próprio Deus. Mas ele diz: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Quem está com a maior responsabilidade? É muito mais difícil para nós, gente. Então não vem com negócios, não. Vem não. Submissão, sujeita. O cara lá, o cara nem olhou na minha cara, ele estava olhando no espelho. Eu estava no banheiro, ele não conseguiu olhar para mim não. Eu olhei para ele ficou olhando no espelho. Eu olhei no espelho porque ele não conseguiu olhar em mim. Pastor, aquilo ali. Falei, seus não sabe nada. Bom, mas vamos continuar. É lógico que eu não falei isso, viu gente? Eu só fico com vontade, mas eu finjo que eu, né? Não, estou brincando, mas eu fico lá, domínio próprio, Senhor, domínio próprio, Senhor, domínio próprio. Bom, então existem alguns fatores de ordem que precisam ser estabelecidos numa família para não desmoronar. Primeira coisa, diga comigo: abra a janela. Cuidado, não é pule a janela, não é abra mais a janela. Eu quero falar sobre esse ponto, preste atenção. Sabe,
A primeira coisa que coloca uma família em ordem, não no sentido de ser a mais importante, mas a primeira que eu quero citar hoje, é quando o casal começa a entender e conectar os propósitos e os sonhos de Deus. O que é janela? Janela, a Bíblia diz que os filhos eles são como flechas na mão do guerreiro, eles vão ser lançados. A janela é o lugar que você vê o horizonte, que você vê o futuro, que você vê o amanhã, que você vê lá fora. A janela é aquele lugar onde você tira os olhos do próprio umbigo e coloca os olhos para fora, sim ou não? Então é só um termo que eu quero utilizar com você. Abrir mais a janela tem a ver com o casal ver além de sonhos terrenos. Por quê? Eu vou explicar isso. Na verdade, quando nós apaixonamos por outra pessoa, ninguém apaixona por outra assim: ah, eu estou de olho naquele ali, porque imagina, juntar o meu DNA com aquele DNA, vai sair um gênio. Vocês pensam assim ou não? Ah, não, eu quero aquele ali, porque imagina, juntar, não é assim não. A paixão envolve um monte de coisa, gente. É um negócio, é uma química, alma, né, espírito, propósito. Deus vai unindo, vai acontecendo, de repente colou, casou, amém? Sim ou não? Colou, que eu falo assim, né, gente, o corpo só cola depois, viu? Por isso que o pastor fala: agora vocês podem se beijar. E ele vira as costas e o cara sapeca um beijo. Não é assim ou não? Por exemplo, no começo, dos primeiros casamentos que eu fazia, eu falava assim: agora vocês podem se beijar. Só que antes de fazer isso, eu chamava pai, mãe. Eu colocava o pai e a mãe aqui, o pai e a mãe aqui. Eu falava: agora vocês podem se beijar. Aí agora eu estou tentando lembrar disso e pedir para os pais voltar para o lugar. E aí depois eu falo: agora vocês podem se beijar. Porque o casal beijava na frente do pai, assim, ó. Era um trem esquisito. Aí eu percebia que eles ficavam assim, tipo... Aí agora não. Aí o que está acontecendo nos casamentos que eu faço agora? O beijo está mais quente. Eles estão sapecando um beijo. Mas sabe por quê? Porque agora eu falo assim: os pais já podem sentar, senta. Aí enquanto os pais estão indo de costas, eu falo: agora vocês podem se beijar. que é engraçado, né, cara? Imagina, Douglas, você que, né, daqui uns anos já vai casar a Vitória, imagina. Você está lá do lado, e ela sapecando um beijo no menino, imagina, você fica assim, ó. O cara tem que ter um domínio próprio, né? Deve dar uma vontade de dar uma voadora, né, no menino. Mas sabe, queridos, preste atenção nisso. Abrir mais a janela diz respeito a algo que faz um casamento ter ordem até o fim. Por exemplo, preste atenção: todo casamento precisa ser nutrido de sonhos. Então, se o sonho do casal, o que sustenta um casamento, o sonho do casal é ter uma casa, esse sonho vai sustentar o casamento 5 anos, 10 anos, 15 anos no máximo. Que aí tem a casa, depois enjoou da casa, acabou, e aí? Ah, mas o sonho, nosso casamento, o sonho do nosso casamento, o sonho da nossa vida, o nosso grande propósito é ter filhos. Olha, isso é legal, tudo isso é legal. Mas aí depois vem os filhos, 20 anos, 25 anos, eles saem de casa, vão embora, e aí é o casamento, o que acontece? Fecha a janela. Ah, não, o sonho do nosso casamento é quando a gente fizer 15 anos de casado, nós vamos ter nosso aniversário de 15 anos de casado, vai ser em Paris. Nós vamos lá beijar embaixo da Torre Eiffel. Se você for lá beijar embaixo da Torre Eiffel, te peço, só falo uma coisa para você: você segura sua carteira e seu celular, tá? Porque ó, agora lá tá assim, ó, de bandido. Coisa tá feia na Europa, esse é outro assunto. Mas aí você vai embaixo da Torre Eiffel e vai dar um beijo, 15 anos, aí acabou. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção, tem um sentido, você vai entender agora. Na verdade, nós precisamos abrir mais essa janela. O casal, ele precisa conversar mais do que os sonhos terrenos, sobre os propósitos de Deus. Abrir as janelas é alargar os sonhos. Porque a qualidade dos sonhos de um casamento ela determinará muito da qualidade do casamento. E os casamentos, eles não podem ser amparados em sonhos de casa própria, viagem, até mesmo de ter filhos. Em outras palavras, se nós tivermos esses tipos de sonhos apenas, nós estamos talvez fadados a ter um casamento ruim lá na frente. Sabe o que então realmente sustenta um casamento?
são os propósitos e os sonhos eternos de Deus para o casal. Deus, Ele tem mais prazer de unir vocês pelos sonhos e propósitos dEle do que por qualquer outra coisa. Quantos estão entendendo? Os sonhos e os propósitos de Deus, eles permanecem. Eles são eternos, eles estão ligados mais do que herança a um legado. A casa que você pode deixar, ou talvez um investimento, uma previdência, qualquer outra coisa, são sonhos que deixam, são sonhos até importantes, mas que deixam apenas uma herança. Mas os sonhos que vão deixar legado, são aqueles sonhos que na ordem de Deus, é algo que dure para as próximas gerações, é algo que não vai acabar, é algo que não se limita a 10, 15, 20 anos, qual é o legado que você está construindo? Um casal precisa entender isso, porque a ordem na família, traz progresso não só para o casal e os filhos, mas para as outras gerações. Então o sonho de um casal, precisa ser algo que os envolva por muito tempo. Por exemplo, casais envolvidos no serviço do ministério, e eu não estou falando de ministros profissionais, mas casais que são envolvidos nos serviços do ministério, eles comprovadamente são mais fortes e mais enraizados no seu casamento, comprovadamente. Vou contar para você. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, comparando 5 grandes igrejas clericais, igrejas onde são igrejas só de programas, igrejas onde o pastor e uma minoria trabalha, mas o povo só assiste culto, só vai para receber, 90% de consumidor e apenas 5, 10% de cooperador. Quantos estão entendendo? Eles fizeram uma pesquisa, presta atenção, isso é muito sério. Eles fizeram uma pesquisa em 5 dessas grandes igrejas, tá? Eu vi isso no livro Ordem e Progresso, depois eu fui buscar mais informações sobre essa pesquisa. E aí, 5 mega igrejas do modelo clerical, igrejas só de programa, onde tem aquele pastor e o povo, né? Essas igrejas onde o povo em geral não se envolve, não trabalha, não lidera, não faz parte de um pequeno grupo, enfim. Aí, eles fizeram uma pesquisa dessas 5 maiores igrejas. E eles viram o seguinte, que o número de divórcios, na média, que tem nesse tipo de igreja, eles são um pouco menor, muito pouco menor do que o número de divórcio da sociedade. O número médio de divórcios para cada X casamentos tem um divórcio. O número médio de divórcios nessa igreja é quase igual ao número de divórcios que tem na sociedade. E aí eles fizeram nessa mesma pesquisa, eles fizeram a pesquisa sobre 5 igrejas, onde o ministério está na mão do povo, como a palavra de Deus pede. O ministério está na mão do povo, porque a Bíblia diz que há um princípio do sacerdócio de todos os santos, porque depois de Cristo, todos nós somos sacerdotes, amém? A Bíblia diz que eu e você somos cooperadores de Deus. A Bíblia diz que nós temos uma missão, e integrar pessoas na família da fé. Nós temos uma missão de fazer discípulos, de construirmos o reino de Deus juntos, amém? Essa missão não é minha, essa missão é nossa, é de cada um da Light. E aí eles pegaram 5 igrejas como a nossa, como a Light. Eles pegaram 5 igrejas onde a maioria das pessoas servem, são envolvidas no ministério, lideram células, servem nas células, servem nos ofícios. Eles pegaram 5 dessas igrejas, e sabe qual foi o resultado? Eles perceberam que essas igrejas têm 90% a menos o número de divórcio do que essas igrejas. Aleluia! Quantos entenderam? Por que isso? Agora vamos tentar entender a essência, vamos pegar o ponto. Por que essas igrejas, nesses modelos, têm menos divórcios? Significativamente menos. Por quê? Porque os casais não estão apenas envolvidos em propósitos humanos e terrenos, mas eles estão envolvidos juntos em propósitos eternos. Amém? Isso é abrir a janela. Abra a janela dos sonhos não podem ficar, a janela dos sonhos de um casal que quer colocar sua casa em ordem, não podem ficar apenas estritas a viagens, a comprar um carro, uma casa, a estudar. Tudo isso é bom, mas isso não é suficiente. O que vai sustentar, o que vai fazer a sua família, a minha, ter ordem verdadeira, é quando nós investimos em propósitos eternos que deixam legados para outras gerações. Amém? Porque o que nós fazemos aqui terrenamente falando vai deixar uma herança, mas o que nós fazemos para Deus, nós deixamos um legado para outras pessoas. Amém ou não amém?
Sabe, eu e a Dani, cara, gente, Deus tem nos abençoado muito, sabe, eu me lembrei disso quando eu preparava essa palavra. Deus nos tem abençoado muito, sabe, pela graça de Deus, nós prosperamos muito. Eu prosperei muito, principalmente no período que eu fui, durante 6 anos, gerente de uma multinacional de auditoria, que eu trabalhei 13 anos. Cara, Deus me abençoou demais financeiramente. Pela graça de Deus, nós prosperamos muito. Nós fizemos planos, sonhos de viagens que Deus já nos deu. Algumas ainda estamos sonhando, né? A gente tem vontade, por exemplo, de conhecer, a gente ainda não conhece, né? Alguns países da Europa, não conhecemos Israel ainda. Todo mundo tem sonho. Por exemplo, eu acho que todo cristão devia sonhar um dia fazer uma viagem para Israel, gente. Amém ou não? Quem sabe nós não vamos viajar junto para Israel? Estou pensando nisso. Estou orando por isso. Amém? Você crê? Se umas 30 pessoas aqui crê, eu vou marcar essa viagem 2024 ou 2025, hein? Dá para fazer um consórciozinho, devagarzinho, pagando. Chega em 2025, nós vamos junto lá para Israel. O que você acha? Foi só um insight. Mas voltando, era só para ver o tempero. Mas tá bom o tempero, hein? Tá bem temperado. Bom, mas sabe, Deus foi nos abençoando. A gente tem sonhos, sabe? A gente tinha sonhos materiais, sabe? Mas sabe de uma coisa? A gente estava conversando na virada do ano. Nenhum dos nossos sonhos materiais chegam nem aos pés dos propósitos e dos sonhos que eu e a Dani temos de transformar o destino de milhares de pessoas. O maior sonho, o maior propósito que mais queima no meu coração e no coração da Dani, é transformar a vida de pessoas, é ser um canal de Deus para ver pessoas transformadas, com seus destinos transformadas, pessoas que se tornam luz para as nações, luz para a sociedade, pessoas que conosco agora foram transformadas para construir o reino de Deus. Isso queima no nosso coração, isso queima, isso é o que arde, e é isso que vai sustentar o legado de Deus na minha vida e no meu casamento. Quantos estão entendendo? Então o que eu quero dizer com esse ponto para concluir: coloque em ordem coloque os propósitos de Deus na ordem correta. Você e sua esposa, você e seu marido precisam entender que os sonhos são importantes, mas se você quiser abrir essa janela ainda mais, coloque os propósitos de Deus, trabalhe para Deus. Você, marido, esposa, juntos, façam algo para Deus, sejam instrumentos de Deus na célula, ajudem na célula, se puder, lidere uma célula, ajude no ministério, sirva ao Senhor com alegria, peça ao Senhor para te dar unção, chamado, autoridade lá fora, para você não só discipular aqui dentro, mas ser um discípulo dos ambientes onde você está, em nome de Jesus, porque os propósitos eternos, eles colocam nossa casa em ordem. Amém ou não amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus está te ajudando a abrir as janelas dos sonhos, abrir essa janela e enxergar esse futuro do legado de Deus. Você não vai enxergar mais só a herança que você vai deixar, mas você vai enxergar o legado, que esse ninguém pode tirar das suas mãos. Amém ou não amém? Diga comigo, Josué 24:15, diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha esposa, não, as mulheres falam marido, tá? Vamos. Eu e a minha esposa serviremos ao Senhor. Amém? Segunda coisa, para colocar a sua casa em ordem, diga comigo: o casal primeiro, sempre. O casal primeiro, sempre. Sabe, querido, os filhos não vêm primeiro. Até bebi água, porque você tem que processar isso. Você e seu cônjuge precisam ser principais. Os filhos nós criamos para o Senhor. A Bíblia diz que os filhos são flechas, nós lemos em Salmo 127. Os filhos são herança de quem? Nossa, do Senhor. Por isso que os filhos na juventude, eles são lançados. Eles são flechas, nós estamos preparando eles. E a gente está esticando a aljava. E a gente está lançando. E aí chega uma hora, o que a gente vai fazer com os filhos? Tchum! E tem uns pais que lançam eles muito longe. Tchum! Se a sogra for chata, então você tem que lançar ele bem longe. Por exemplo, eu moro 500 metros da casa da minha sogra. Por quê? Porque ela é gente boa. Se ela fosse chata, eu ia pedir para Deus livramento. Aí ou Deus transferia ela de cidade ou eu. Mas como ela é gente boa, está ali, uma bênção. E eu falo isso não é porque ela está ali não.
É porque eu vou almoçar lá hoje. Não, não é por isso também não. Mas como ela é gente boa, eu moro 500 metros dela. Se ela fosse muito mais gente boa ainda, 500 metros tá bom também. 500 metros. Brincadeira. Mas sabe de uma coisa, queridos? Os filhos vêm e passam. Mas o casal continua por 30 anos a mais. Ou seja, o casal continua 50, 60 anos. Na maioria das vezes, é claro, tem as exceções. Mas o casal continua. E quando um casal coloca os filhos primeiro, dá muito problema de desordem. Essa desordem dá consequências e sequelas na vida dos filhos e do próprio casal. Você vê casais que quando os filhos se casam, eles entram num piripaque, numa crise. Por quê? Porque os filhos eram o centro. Os filhos eram o lugar de atenção. Eram os filhos. O casal precisa cuidar disso desde criança, desde pequenininho. Então eu me lembro muitas vezes, com 5, 6 anos de idade, meu pai e minha mãe me deixavam na casa de parentes, ou de amigos, ou de irmãos confiáveis, é claro, totalmente confiáveis. Mas eles me deixavam e eles faziam viagem juntos. Estava nem aí. E eu não fui mal criado por isso. Os filhos não podem saber que o pai ama mais a mãe do que eles. Não, minha mãe falava isso para a gente todo dia. Ela falava assim: Mateus e Felipe, depois do seu pai, vocês são as pessoas que eu mais amo. E eu ficava assim, segundo, entendi. Aí passava um tempo, uma hora ela falava: filho, o seu pai é a pessoa que eu mais amo. Depois vocês. Aí a gente vai entendendo. Aí a impressão que dá é que isso vai causar um problema nos filhos, mas na verdade não. Isso traz segurança para os filhos. Porque eu tinha segurança que o meu pai e a minha mãe se amavam tanto, a ponto de estar sempre prontos a me lançar como uma flecha no tempo do Senhor. Não sei se vocês estão entendendo. Isso é o contrário. Os pais não podem achar: ai, mas tadinho do menino, ele vai ficar complexado. Outro dia eu estava vendo a história de um casal, e a mãe ensinou os filhos, falando assim: filhinhos, aqui em casa o pai é o Rei Leão. Ela foi ensinando as crianças. E eu, mamãe? Você é um filhotinho de leão. Quem manda é o Rei Leão. A nossa casa é uma floresta. Didaticamente, é a didática que ela arrumou. Aí os filhos vão entendendo: pai é o Rei Leão. E a mãe? Eu sou a leoa. Não é onça não, é leoa. Eu sou a leoa. E eu, mãe? Você é os gatinhos, o leãozinho. Fica aí, filhinho, um dia você vai ser o Rei Leão. Aí os meninos vão entendendo. Talvez a sua didática pode ser outra, mas é importante o casal entender isso, porque senão se perde a ordem. Os filhos demoram para amadurecer quando eles são o centro da atenção. Os filhos tendem a ter dificuldades de encarar a realidade. Os filhos, eles tendem a ter dificuldades de no tempo certo serem lançados. Eles se tornam às vezes inseguros para o casamento. Por quê? Porque são o centro da atenção. É ao contrário, isso causa uma desordem. Então na sua casa, na minha casa, os filhos precisam saber o seu lugar. Estabeleça essa ordem claramente na sua família, não só no seu discurso, mas na prática. Deixe seus filhos verem que o presente melhor é da esposa ou do marido. Deixe seus filhos verem que você dedica tempo à sua esposa. Isso traz segurança para ele. Sabe, a Dani falou sobre isso terça-feira. Eu não vou falar muito, mas só uma coisa. Sabe, o casal não pode ter só tempo para os filhos, mas precisa aprender a ter tempo para eles mesmos. E fala para o filho precisa ouvir, ele vai ouvindo, ele vai entendendo. Olha, hoje é o dia de papai e mamãe sair, só nós dois, nós vamos sair juntos para a gente jantar, e você vai dormir na casa da vovó. Aleluia. Amém ou não? Entendeu? O filhinho vai entender: tá bom papai, vou dormir na vovó? Vai. Tá bom papai. Mas depois ele já esqueceu, já lembrou, e ele vê que o papai e a mamãe estão cada dia melhor. Amém ou não? Então diga: o casal primeiro. Terceira coisa, vamos em frente. Para colocar em ordem a sua família, os filhos precisam de correção. Quem coloca ordem no lar, queridos, não é a escola. Quem educa os nossos filhos não é o colégio, por melhor que ele seja. Quem educa os nossos filhos não pode ser a igreja, por melhor que ela seja. Quem educa os nossos filhos jamais pode ser o Estado. Sabe, os pais que colocam ordem no lar
os pais que colocam ordem nos filhos, e se os filhos não têm ordem, nós precisamos melhorar a disciplina, urgentemente. Se os seus filhos têm problemas comportamentais visíveis, claro que não existe criança perfeita, e aliás, algumas são mais bagunceiras mesmo, Deus teve misericórdia de mim. Mas corrija os seus filhos enquanto é tempo. E o que acontece hoje em dia, trazendo esse ponto para a atualidade? Nós vivemos tempos modernos, onde 80% das mulheres trabalham fora. Talvez na época nossa de criança, ou talvez na época de quem tem 50, 60 anos, quando criança, 20% das mulheres trabalhavam fora. A grande maioria das mulheres cuidavam dos seus filhos integralmente. Hoje não, hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, isso não é pecado. Mas nós temos que ter um cuidado, porque acontece muito, alguns inimigos novos, alguns novos inimigos da correção dos filhos. E a correção com amor bíblica e com amor, ela é para o bem, é para a ordem e para o progresso da família. Mas olha só o que acontece hoje. Por exemplo, os pais trabalham 9 horas por dia, o pai e a mãe. Então eles chegam em casa mais cansados. E os filhos estão bagunçando, mas não é só bagunça, mas fazendo coisas erradas, desobedecendo, talvez falando besteira, talvez... E os pais, por estarem cansados, eles pegam a tolerância que deveria ser dessa altura e colocam dessa altura. Eles mudaram a régua da tolerância. Do tipo assim, esse menino está falando besteira, mas estou tão cansado, velho, não quero mais estresse não. Vou corrigir esse menino que, deixa eu aumentar o volume da televisão aqui. Deixa eu ir lá para a cozinha, esse menino. Vai para o seu quarto, menino, aumenta o som do aplicativo. Vai. E aí esse cansaço, em nome do cansaço, os pais estão deixando de corrigir os filhos, e às vezes permitindo desordem na casa, na vida dos filhos. Outro exemplo, pais, às vezes, que evitam a correção dos filhos, porque a mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro, e então eles chegam em casa à noite, e eles se sentem devedores dos filhos, do tipo assim, poxa, eu já fico, principalmente a mãe, tem que tomar cuidado com esse ponto, eu já trabalho fora o dia inteiro, esse menino fica de manhã na escolinha, à tarde a vovó cuida dele, eu já fico o dia inteiro longe dele, eu chego à noite ainda vou disciplinar ele, não vou fazer isso não, eu tenho uma dívida com esse menino, eu tenho uma dívida de amor, eu tenho uma dívida de tempo de qualidade, e aí por causa dessa mentalidade, do tipo assim, de mães devedoras, ou às vezes pais devedoras, porque não ficam tanto tempo com o filho, elas pensam assim, eu não posso corrigi-lo. Eu já vi isso abertamente, eu já vi pessoas defenderem isso. Então o filho não é corrigido na escola, porque a escola não corrige os filhos. O filho não é corrigido pela vovó, muito menos, porque a vovó não corrige os filhos. E não é papel da vovó, viu gente? Vovó não tem coragem. Vovó tinha coragem, perdeu a coragem, é ou não é? A grande maioria das vovós não corrige, dá uma bronquinha. O filho fez aquela bagunça, elas falam assim, netinho, fica um pouco mais calmo, tá? Vovó, gente, é ou não é? Sim ou não? Eu adorava passar as férias na minha avó, porque eu sabia, a primeira coisa que eu sabia, que eu ia poder comer doce antes do almoço. Segunda coisa que eu sabia, ela não ia exigir de mim horário de dormir, ela ia deixar eu jogar videogame até a hora que eu quisesse. Terceira coisa que eu sabia, ela não iria me dar varadinhas. Quarta coisa que eu sabia, ela deixava eu ficar no telhado sem camisa. Porque minha mãe tinha um negócio de falar assim, filho, coloca a camisa porque no telhado venta. Mas a minha avó deixava eu sem camisa no telhado, eu achava o máximo, ficava lá igual o He-Man. Mas sabe, a vovó não corrige, então a criança não tem correção na escola, ela não tem correção na vovó à tarde, e não tem que ter mesmo, aí à noite que é a oportunidade do papai e da mamãe corrigir, e eu não estou falando que tem que ser todo dia, mas da oportunidade do papai e da mamãe se relacionar, ajustar os comportamentos, corrigir as desobediências, ensinar os caminhos do Senhor, o papai e a mamãe não faz. Por quê? Porque se sente culpado. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu sei que essa palavra parece um pouco dura, esse ponto, mas sabe, é um privilégio do papai e da mamãe corrigir os filhos.
A mamãe não pode se sentir culpada por trabalhar fora. Nós temos que tomar cuidado com isso. Provérbios 29, 15. A palavra de Deus que está dizendo, Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesma. O que é a criança entregue a si mesma? É a criança que não tem alguém colocando limites, é a criança que não tem alguém corrigindo suas más atitudes, é a criança que não tem ninguém, ela está por si mesma, ela está lá, ela, sabe, olha só, mas a vara da correção, ela traz sabedoria para a criança, ela potencializa os filhos. Então pais, por favor, preste atenção numa coisa, eu falo isso com muito carinho, eu sou assim, alvo da correção dos meus pais também, mas a correção bíblica em amor equilibrada, não afastará os seus filhos de vocês, pelo contrário, a correção em amor gera temor dos filhos a Deus, temor dos filhos aos pais, restauração. Eles entendem, eu tenho um pai, eles entendem, eu sou amado pelo meu pai, pela minha mãe, e eles entendem, tem alguém me protegendo. Por isso que pedagogos sabem que os filhos mais indisciplinados da sala são os que menos têm atenção dos pais, eles querem chamar a atenção de alguém. Quando nós corrigimos os filhos em amor, e claro, com justiça, né, e muito no amor, nós acabamos passando uma mensagem para o filho. Outra coisa, uma dica, explique para o seu filho, quando você precisar corrigi-lo, explique para ele por quê. Eu lembro dos meus pais sentarem comigo e me explicar por que eu tinha tomado 3 varadas, por que eu tinha ficado 1h30 no cantinho do pensamento, que eu odiava aquele cantinho, eu queria chutar aquele banquinho. Aí quando minha mãe passava, eu virava para a parede o banquinho, aí eu olhava, ela passou, eu virava de novo, ficava com raiva daquele banquinho. 1h30 para mim, que sou bem ativo, era como uma eternidade parado. E eu coçava, eu virava o banco, eu sentava no chão, eu punha o banco para cima, e não passava nunca. Mas aquilo me ajustava. As varadas eram maravilhosas, hoje eu entendo. Mas acabava de ter as varadas, passava 1h, 1h30, meu pai me chamava para uma conversa, e eu ia bicudinho. E meu pai estava de boa comigo. De boa. Aí ele falava assim: filho, você entendeu porque você tomou 3 varadinhas? Filho, eu estou te fazendo uma pergunta. Você quer que eu pegue a vara de novo? Entendi, pai, entendi. Por que você tomou as 3 varadas? Pai, eu tomei as 3 varadas porque eu te desobedeci 3 vezes. Ah, tá. A criança quebrou o aquário, eu conheço um caso. A criança quebrou o aquário. E o tio viu. E o tio falou assim para o pai: você disciplinou seu filho por causa de coisas materiais, porque ele quebrou um aquário, por causa de 200, 300 reais, você está disciplinando o menino, ele vai achar que você é um mercenário e tal. Aí o pai explicou para o tio, o pai falou assim para o tio, isso é verdade, tá? O pai falou assim para o tio, falou assim: não, eu não disciplinei ele porque ele quebrou o aquário, eu disciplinei ele porque por 4 vezes eu falei para ele parar de subir no banquinho e assassinar os peixes. Por 4 vezes, eu disciplinei ele porque ele desobedeceu. Aí o tio continuou na briga, falou assim: não, mas ele não vai entender isso, ele vai achar que o aquário que é por causa do aquário, do dinheiro, do valor do aquário. Aí o pai falou assim: não, ele não vai achar isso. Por quê? Porque ele sabe que ele me desobedeceu pela 4ª vez, e além disso, eu já conversei com ele. Beleza. No outro dia de manhã, o tio estava hospedado na casa daquela família, e esse tio não sou eu não, viu gente? É uma história verdadeira que eu sei. Aí o tio estava hospedado na casa dessa família. No outro dia de manhã, no café da manhã, o tio continuou com aquela raiva, do tipo assim, achando que o menino ia ficar traumatizado, porque era coisas materiais. Aí no meio do café da manhã, no outro dia, o tio vira para o sobrinho e fala assim: ô Joãozinho, ontem eu vi que papai te disciplinou, né? Aí o Joãozinho falou assim: por que papai te disciplinou, Joãozinho? Aí ele falou assim: porque eu desobedeci. Por que você desobedeceu? Ele falou: porque papai falou várias vezes para eu não matar os peixes e eu não obedeci. Então por que papai te disciplinou? Ele falou assim: porque eu precisava aprender que eu preciso obedecer papai. Quantos entenderam? Porque o pai
não só disciplinou, mas explicou para ele porque ele estava apanhando. Amém? Explicou para ele. E eu não estou aqui querendo colocar regras para você, porque esse negócio de disciplina, cada caso é um caso. Eu tomei varadinhas, isso nunca me traumatizou, mas existem outras linhas de pensamento hoje. Mas o mais importante é a correção. Ela precisa ser aplicada. A correção bíblica é algo de Deus. Hebreus 12, do versículo 9 até o versículo 11, eu não vou ler todos, mas Hebreus 12, 5 até o 12, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não despreze, não fique chateadinho, não se magoe quando Deus te repreende, pois o Senhor disciplina quem Ele ama. Está vendo? Não tem nada a ver. Correção não é ódio, correção é amor. Correção é amor. Nós precisamos parar com isso, porque nos dias de hoje, em nome da falsa liberdade ou da libertinagem, há um ataque à correção. E também por causa de excessos que alguns cometem. Misericórdia, se tiver excesso, está errado, mas existe a correção bíblica, essa tem que ser aplicada por o bem da família, isso coloca a casa em ordem. Olha que o Senhor disciplina quem Ele ama, e olha que interessante, fala assim: qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual é o filho legítimo que não é disciplinado pelo seu pai? Biblicamente, a disciplina nem tem essa chance. Continue no versículo, por favor, Hebreus 12, eu estou no versículo 7, 8. Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina não é para todos os filhos, então não são filhos legítimos. Cara, se eu amo meu filho, e ele é um filho legítimo, ele é o meu filho, eu, papai, mamãe, eu tenho que discipliná-los por amor, porque eles serão bem-sucedidos. Eu coloco em ordem a minha família para ter progresso. Os meus filhos terão progresso a partir da minha correção bíblica, amável e equilibrada. E aí diz depois no versículo 10, 11, diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. No momento a criança chora, fica emburradinha, fica chateadinha, e dói no coração do pai. Nós somos pais espirituais, e quando nós, pastores, como pais espirituais, precisamos aplicar correções, disciplinas nos filhos ministeriais, dói demais na gente também. Eu não consigo entender um pai que bate no filho com prazer. Vem cá, menino, aleluia. Não, o pai também sente. O pai não quer fazer aquilo, mas o pai tem revelação que aquilo é por amor, é para o progresso da família, é para colocar a casa em ordem, é para que os filhos prosperem, é para que os filhos abençoem essa terra. Amém? Você está comigo aí? E aí ele diz: não é motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, ou seja, no outro dia, daqui a pouco, produz fruto de justiça e paz para aqueles que sofreram a disciplina. Amém? Quantos estão aí comigo? Eu lembro de Hofni e Finéias, filhos de Eli. Sabe de uma coisa? Olha que incrível. Hofni e Finéias. Você pode pôr esse nome aí, Hofni ou Finéias, você pode colocar esse nome, se você quiser, no seu cachorro. Mas, achou que era no filho, né? Imagina aí o cara levanta e fala: eu chamo Finéias, pastor. Mas eu conheço pessoas que chamam Finéias. Hofni ainda não conheci um, mas Finéias eu conheço, agora que lembrei. Mas brincadeira. Mas Hofni e Finéias, eles eram filhos de Eli, filhos do grande sacerdote Eli. Sabe o que a Bíblia diz? Que Eli não corrigia os seus filhos. Porque ele não corrigia seus filhos, eles eram terríveis. Eles roubavam oferta do altar. Eles transavam com as meninas na igreja, eles arrebentaram, eles fornicavam, gente. Eles ficavam lá de olho na solteirinha lá, e ficavam lá mentindo para elas, fazia fornicação, que coisa feia. Sexo fora do casamento, gente, é pecado. E a Bíblia diz que eles desagradaram tanto ao Senhor, mas a Bíblia diz que mais do que eles, olha que incrível, eu estou falando isso com muito carinho, mas mais do que eles, sabe quem desagradou o Senhor? Eli. Olha o que diz aí, 1 Samuel 3, versículo 12 e 13. 1 Samuel 3, 13. Olha o que diz aí. Pois, o Senhor está dizendo para ele, olha só. Pois, eu lhe disse. Deixa eu explicar. Aí, o que acontece? Deixa eu explicar o contexto aqui em 1 minuto. Preste atenção. Eli era o profeta.
era o sacerdote. Aí, naturalmente, Hofni e Finéias seriam os sacerdotes. Mas Deus não deixou. Deus levanta o quê? Samuel. Deus levanta Samuel. E Deus explica por que ele levantou Samuel e ele não ia deixar Hofni e Finéias seguirem. Deus explica para Eli. Então Deus acorda Samuel de madrugada. Lembra? Samuel era uma criança. Quantos lembram disso? E aí de madrugada, Samuel era igual a alguns irmãos dessa igreja, que gosta de dormir no templo. Porque tem irmãos aqui que gostam de dormir no templo. Eu mesmo sou um. Acaba o culto, 1h15 depois, os irmãos do diaconato estão ali assim, ó. E aí os Samuéis estão tudo aqui na porta. Samuel é o cara que não quer ir embora, né? Quer dormir no templo. Mas aí, enfim. Aí Samuel dormia dentro do templo lá. Ele estava dormindo na tenda. Aí Deus acordou ele de madrugada. Samuel, ele foi lá. Eli, você me chamou? Eli falou, não foi eu não. Na quarta vez, ele viu que era Deus. Ele falou assim, fala Deus. E aí Deus falou para Samuel, criança gente. Falou para Samuel, falou, cara, olha só Samuelzinho, olha só por que você vai entrar. Aí ele fala, os filhos de Eli estão bagunçando a casa, eles tiraram a ordem da família. Aí no versículo 13, 1 Samuel 3,13, diz assim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, está falando de Eli, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Consciência. Se você tem consciência de pecados, de desobediências, de más atitudes, de más comportamentos dos seus filhos, você tem que ter uma atitude. Olha só, Eli tinha consciência. Agora olha o que a Bíblia diz, seus filhos se fizeram desprezíveis, ou seja, eles estavam com libertinagem, e ele não os corrigiu, ele não os repreendeu. Está entendendo sim ou não? Então presta atenção, como Hofni e Finéias não foram corrigidos por Eli, a família de Eli não progrediu. Famílias que não colocam ordem nos seus filhos tendem a não progredir o seu legado. Por outro lado, famílias onde os pais colocam os filhos em ordem, eles vão te dar muita alegria e o legado vai continuar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida, para que a gente possa corrigir os filhos, amém? Sim ou não? Segunda coisa aí, nesse mesmo contexto, 1 Samuel 2,29, olha o que Deus diz para Eli, 1 Samuel 2,29, eu estou voltando um pouco, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo povo de Israel? Sabe o que dá a entender quando eu leio esse texto? Que quando um pai não corrige os seus filhos, no temor do Senhor, ele está honrando mais os filhos do que a palavra de Deus. Isso é muito profundo. Pais que não corrigem os seus filhos, eles estão honrando mais os filhos do que a Deus. E aí está o problema. Porque foi o que Deus falou para Eli, cara, por que você não corrigiu os seus filhos? Por que você, ao invés de me honrar, deixou eles desonrar a minha escritura? Deixou eles me envergonhar? A ordem de Deus é que ele venha primeiro na sua casa, amém? Amém ou não? Deuteronômio diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, que todas as palavras que eu lhe ordeno hoje, estejam cravadas em seu coração. E se você continuar, ele vai falando assim, e Deus produzirá a terra que jurou a vocês, Deus vai te dar a terra com grandes e boas cidades, vocês vão receber isso, cidades cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, cisternas que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que nem plantaram, e casas que não construíram, essa será a sua herança, aleluia. Sabe o que significa isso? Que filhos, fruto de uma família em ordem, eles já têm colheita mesmo sem ter plantado. Muitas coisas da minha vida é uma colheita do que os meus pais plantaram. Muita coisa. Sabe, eu quero desejar, crer que os seus filhos, eles vão colher mesmo coisa que eles não plantaram. Porque você está plantando. Eles vão ter casas que eles não construíram. Quantos estão entendendo? Não é herança, gente, é legado. Isso é legado, não é a casa, não é o apartamento, é o que você deixa na vida deles, no coração deles, é o que vai levá-los a prosperar e a construir o reino de Deus nessa terra. Amém ou não?
Aleluia. Eu estou concluindo, sim, eu estou concluindo. Então 3 coisas para a gente concluir aqui, 3 coisas, preste atenção. Primeiro, diga comigo, abra mais a janela. Você pode dizer mais alto, abre mais a janela. Segundo, o casal primeiro. Terceiro, os filhos precisam de correção. Amém ou não? Você está pronto para colocar a sua família em ordem? Amém? Eu tenho certeza que essa casa tem sido cada dia mais uma casa de famílias em ordem, e por isso Deus está abençoando os nossos filhos. Eu vejo essas crianças dessa igreja, e eu amo dizer isso porque eu creio, elas serão melhores do que a gente, elas serão grandes, elas serão poderosas, elas vão influenciar mais do que a gente, elas vão transformar a vida de outras pessoas através do amor de Cristo mais do que a gente. Sabe, a vida de Deus nos seus filhos será mais intensa ainda do que a vida de Deus na sua vida. Sabe, o legado que você deixa acumula com a vida dele, e eles vão decidir pelo caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for mais velha, ela não se desviará dele. Insista com seus filhos, persista com seus filhos, insista com eles, não deixe que eles abram mão da vida com Deus. Olha o que diz, eu quero concluir com esse texto, Deuteronômio 6:7. Deuteronômio 6:7 diz assim: ensine os seus filhos com persistência. Olha o que diz aí, ensine os seus filhos com persistência, converse com eles quando estiverem sentado em casa, quando andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, ou seja, em todo momento, guie os seus filhos, eles serão prósperos, eles serão abençoados, eles farão diferença nessa nação e aonde pisarem, em nome de Jesus, amém? Coloque a sua família em ordem, coloque o seu casamento em ordem, e você vai ver o progresso que Deus tem para a sua vida. Envolva a sua casa nos ministérios, envolva a sua casa na célula. Não deixe os seus filhos em casa. Papai, hoje eu não estou afim, quero dormir. Não tem essa não, quer dormir nada. Você vai para a igreja. Quantas vezes já fui na igreja, obrigado, nem por isso eu me tornei legalista, e meu pai não era legalista não, só que ele cria no princípio. Filhos não determinam a regra da casa, mas os pais determinam. Eu queria chegar às 1h30 da manhã, mas meu pai falava, o seu horário é meia-noite. Aí depois ele falou, 00:30. Aí depois eu comprei carro. Aí sabe o que meu pai fez? Quando eu comprei carro, eu achei assim, agora eu posso, tenho 19 anos, legal. Se eu chegava 00:30, agora eu vou chegar 1h30. Meu pai falou, filho, agora que você tem carro, você vai ter que chegar 11h30. Falei, que isso, pai? Ô meu, tá doido, velho? Já viu? Ô velho, tá doido? Meu pai falou assim, não, como você tem carro, agora o perigo aumentou. Como você está correndo muito, que eu sei, aumentou mais ainda. 11h30. Eu falei, não acredito nisso. Aí por uma vez cheguei atrasado, por 2 vezes cheguei atrasado. Quem ditava as regras, eu ou meu pai? Meu pai. Aí cheguei atrasado de novo. Aí um dia eu chegava assim, né? Tirava o sapato, nossa casa era madeira corrida, né? Tábua corrida. Aí quando eu estava entrando no meu quarto, abre a porta do quarto do meu pai. Aí ele já abre a porta e faz assim. E ele não falou as horas. Olha o que ele fez, ele falou assim, filho, que horas são? Aí eu falei, não sei. Aí ele falou assim, filho, olha aí que horas são e me fala. E ele com relógio. Entendeu a didática? Aí eu peguei e falei assim, pai, 1h15. Aí ele, e que horas que você ia chegar? Eu falei, 00:30, aquele dia era 00:30. Aí ele, tá, tudo bem, pode dormir, amanhã a gente conversa. No outro dia de manhã, ele estava com a chave do meu carro na mão. E ele falou assim, era sábado, ele falou assim, essa semana você pode usar o carro que você vai trabalhar e vai para a faculdade. Mas sexta-feira, a partir de 6 horas, você não vai usar o carro. Final de semana que vem, você não tem carro. Fiquei um final de semana sem carro. Acabou com a minha vida. Então nós temos que ensinar com persistência os nossos filhos. Amém ou não amém? Fica de pé no seu lugar.